Pesquisa aponta que a cada 10 brasileiros, 4 tiveram a saúde mental afetada na pandemia. Sistema prisional brasileiro é ninho de propagação de Covid-19 e um retrato do descaso do Estado. E mais, em meio à condição de pandemia, a Prefeitura de São Paulo pretende encerrar projeto que distribui comida à população de rua. Eu te convido a continuar com a gente. Eu sou Emília Bisotto e o programa Central do Brasil está começando agora. Central do Brasil. Dia 13 de setembro, Michelle Bachelet, membro da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, durante a sessão do Conselho de Direitos Humanos, expressou a sua preocupação com o cenário de ameaças às populações indígenas e os ativistas no Brasil. Somos o 4º país do mundo que mais mata ativistas de direitos humanos, por exemplo. Sara de Roure faz uma breve fala sobre o contexto atual político e o descaso do governo de Bolsonaro com esses números. Embarque imediato. Essa semana, a organização internacional Global Witness, que faz relatórios anuais sobre o número de ativistas mortos em todo o mundo, publicou seu relatório de 2020. E adivinhe, a pandemia não diminuiu o risco para as mulheres e homens que lutam em defesa dos territórios. E mais ainda, esse relatório contou que 3 em cada 4 ativistas mortos em todo o mundo estão na América Latina. Isso quer dizer que nós estamos num lugar do mundo onde é perigoso defender os bens comuns, onde o capitalismo deixa claro que aqueles e aquelas que se levantam em defesa dos direitos da natureza, dos direitos das comunidades, têm um preço a pagar. Enquanto isso, nas bolsas de valores do mundo todo, continua se especulando o valor do minério, da água, da madeira, da soja, incentivando a atuação desses setores predatórios que são responsáveis pela morte de centenas de pessoas todos os anos, que continuam ganhando muito dinheiro. A condição atual do país desde a chegada da pandemia piorou paulatinamente a situação dos brasileiros. Além da contaminação por Covid-19, problemas como medo de se contaminar, falta de emprego e renda ou excesso de trabalho em decorrência da sobrecarga de tarefas, número alto de óbitos, economia declinando e um governo que parece não estar nem aí para as necessidades básicas da população. São alguns tópicos que têm contribuído para o desequilíbrio mental das pessoas. Não está tudo bem. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha apontou que a cada 10 pessoas, pelo menos 4 sentiram ansiedade ou depressão por conta de toda essa crise. Naya Tawani preparou uma reportagem com mais detalhes sobre o tema. Nacional. A crise sanitária que afeta o país, aprofundando questões sociais e políticas, traz a seguinte questão: é possível ficar bem diante de um país assolado de problemas? De acordo com um estudo recente realizado pelo Poder Data, desde o início da pandemia, cerca de 4 a cada 10 brasileiros apresentaram piora na saúde mental, o equivalente a 38% da população brasileira. Para a psicóloga social Andréa Crispim, é preciso entender que o cenário atual do Brasil influencia no sofrimento psíquico dos indivíduos. Tem um Estado que oferece hoje as piores respostas nesse cenário de pandemia para essa população. Então, uma oferta que não é de proteção, é de opressão e é de desproteção total, né? Quando a gente tem um cenário de pandemia e de crise econômica que traz para a cena das famílias brasileiras um ator extremamente aterrorizante que é a fome. Ansiedade, solidão, medo, excesso de trabalho, fome, desemprego e desigualdade são alguns dos problemas sociais que podem desencadear sofrimentos psíquicos. Essas questões se somam à falta de políticas públicas nesta área, como afirma a psicóloga e pesquisadora em saúde coletiva, Lohane Altman.
A saúde mental é parte da saúde, né? Então, a gente sabe que ter saúde também é ter condições de moradia, de educação, de saneamento básico, de alimento de qualidade, de trabalho e até de lazer, né? E tudo isso nos gera, além de serem direitos básicos, né? Nos gera uma sensação de segurança. E a condição de pandemia tem nos deixado vulneráveis em várias frentes. No sistema carcerário brasileiro, a situação tem se mostrado um pouco pior. A falta de possibilidade de isolamento e distanciamento dentro das celas propaga a doença entre os encarcerados. Você acompanha agora mais informações sobre essa triste realidade com Carolina Batailler. Trilhos do Brasil. Condições precárias de higiene e impossibilidade de distanciamento social em celas superlotadas fazem dos presídios lugares de alta propagação do coronavírus. Diante dessa vulnerabilidade, a população carcerária foi colocada entre os grupos prioritários na vacinação contra a Covid-19. Mas, na prática, as vacinas demoraram para chegar até os presídios. No estado de São Paulo, que soma a maior população carcerária do país, com quase 211 mil pessoas privadas de liberdade, até o mês de julho, somente 6% dessa população havia sido vacinada. Para Gianfranco Graziola, da Pastoral Carcerária, essa situação é mais um reflexo de um sistema punitivista e que desumaniza as pessoas privadas de liberdade. Sabemos que é uma doença que não está controlada aqui fora, imaginemos no cárcere, com as condições que nós temos, né? Condições de higiene, condições de salubridade, condições de possibilidade de remédio e assim por diante. Após determinação da Justiça, a pedido da Defensoria Pública, o Estado de São Paulo agilizou a vacinação e, atualmente, 100% das pessoas privadas de liberdade estão vacinadas com a primeira dose e grande parte segue aguardando a segunda dose. O descaso com essa parcela da população se repete em outras partes do país. Na avaliação da advogada Carolina Diniz, esse descaso é mais uma face de um projeto político contra a população marginalizada. São Paulo, quando declarou, por exemplo, que tinha vacinado 100% da população adulta, omitiu o dado da população prisional, ou seja, eles não consideram que a população prisional faz parte da população adulta do próprio estado. Foi bem depois do anúncio que eles terminaram a vacinação da população prisional. Eu acredito que seja um projeto político mesmo de extermínio da população negra. A continuação desse projeto que acontece nas ruas acontece também no cárcere. Desde o primeiro programa central do Brasil, mostramos semanalmente como as pessoas têm sido solidárias diante do momento crítico que o país enfrenta. A falta de trabalho, renda e auxílio governamental adequado tem escancarado a fome nas ruas e nos lares brasileiros. Dar visibilidade e divulgar ações de solidariedade que estão sendo realizadas pelo Brasil é também uma forma de acreditar que é possível fazer diferente. Diferente essa que passa longe do bom senso. A Prefeitura de São Paulo pretende interromper a partir deste sábado, dia 25 de setembro, o Cozinha Cidadã, projeto criado para garantir segurança alimentar à população em situação de rua. O programa entregou mais de 3 milhões de refeições em 1 ano e meio de funcionamento. Juliana Cardoso, vereadora de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores, conversa com Afonso Bezerra sobre esse recuo do projeto num momento tão delicado para a população. Entrevista Central. Olá! A entrevista central de hoje recebe a vereadora de São Paulo, Juliana Cardoso, do Partido dos Trabalhadores. O nosso assunto será o impacto da interrupção do projeto Cozinha Cidadã pela Prefeitura da capital paulista. Bem-vinda, Juliana. Olá, Afonso. Olá, Programa Central do Brasil. Juliana, a senhora poderia nos explicar de início o que é o projeto Cozinha Cidadã? O projeto Cozinha Cidadã é um projeto que visa a distribuição de marmitas, né? Que a Prefeitura criou essas vagas, essas marmitas num momento emergencial por conta da pandemia. E ela já deu muito certo, né? Na cidade de São Paulo, principalmente ali na região do centro da cidade, onde teria mais de 10 mil marmitas à população de rua.
Então, no momento que a cidade de São Paulo tem o fechamento, né, dos comércios, fechamento dos serviços, a população de rua ficou sem como ter alimentos, né, para esse período da pandemia. Porém, a gente sabe que nesse processo, onde tem muitas, infelizmente, desemprego, muita miséria, muita fome, a relação desse projeto ficou evidente a importância dele, mesmo com a abertura dos comércios e da região aqui da cidade de São Paulo. Porque, mesmo com os efeitos econômicos da pandemia e o avanço da fome, a Prefeitura decidiu interromper o projeto. Qual é a justificativa? Eu não consigo compreender por que eles colocam essa justificativa, dizendo que vão fazer a retirada de mais de 10 mil marmitas para que a população de rua vá para o Bom Prato. Mas os locais do Bom Prato ficam, às vezes, distantes. Às vezes, a população de rua não tem condições de chegar até esse local. Portanto, os pontos que estão organizados hoje da entrega dessas marmitas já está muito bem organizado, obrigada. Que continue fazendo essa entrega dessas 10 mil marmitas. Aliás, é importante dizer que eles já estavam fazendo uma diminuição de quase 80% dessas distribuições, né? Então, dia 25 agora, seria encerrado totalmente essa distribuição de marmitas que ainda restam, que são somente 2 mil. Juliana, qual é o alcance do projeto hoje na capital e qual a importância dele neste cenário de crise econômica? Olha, esse alcance, ele é um alcance extremamente importante, porque eles não só, infelizmente, atendem a população de rua, mas ele atende também as pessoas, às vezes, que estão no entorno, que não têm condições de comprar o alimento para colocar ali na mesa dos seus filhos. Essa relação, na minha opinião, ela acaba dando uma oportunidade nesse momento que nós estamos numa calamidade pública, né? Uma calamidade que as pessoas em situação de rua, e inclusive quero já deixar aqui anunciado que o presidente do movimento estadual da população de rua de São Paulo, o seu Robson, se acorrentou ontem em frente à Câmara Municipal de São Paulo para protestar, chamar a atenção de toda a sociedade para essa situação. A pandemia ainda não terminou, Afonso. Nós não estamos ainda 100% vacinados. E é visível o aumento da quantidade de pessoas e famílias inteiras vivendo nas ruas da cidade de São Paulo. E no último domingo, dia 19, Paulo Freire completou 100 anos de existência. Apesar de não estar mais entre nós, o educador e filósofo continua existindo em meio ao legado que nos deixou a partir de seus pensamentos, dizeres e suas obras. A data em que completou 100 anos já passou, mas vale celebrar Freire durante todo o mês de setembro. E foi pensando nisso que vamos indicar agora 2 produções audiovisuais sobre o seu legado. Corre para anotar e colocar na sua lista de filmes a assistir. Parada Cultural. Cor dos olhos, castanho. Raça, humana. Em Paulo Freire Contemporâneo, o diretor Tony Ventura nos apresenta o pensamento e a antropologia do pedagogo. A produção, lançada em 2006, mostra experiências educacionais e o método revolucionário de alfabetização em diversas regiões brasileiras. Paulo Freire, um homem do mundo, é uma série documental dividida em 5 episódios e que fala sobre o pensador que se tornou referência mundial na educação. A série aponta as suas influências para a concepção da pedagogia do oprimido, a partir de depoimentos da família e de profissionais que o conheceram ou que atuam colocando em prática os conhecimentos de Freire. Eu defendo uma educação que forme e não uma educação que treine. E o programa Central do Brasil desta terça-feira fica por aqui. Eu agradeço a sua audiência, peço que continuem se cuidando e te espero aqui amanhã. Até lá, tchau!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.